Olá, meu nome é André Fanton, sou fonoaudiólogo, professor de canto e cantor profissional e gostaria de falar um pouquinho mais de técnica vocal e cuidados com a voz com vocês. Queria falar também que esse vídeo é especial para o pessoal do grupo fechado do CEUB com vocês e para mim é um grande prazer poder participar um pouquinho aí para poder contribuir com a saúde vocal de todo mundo. Vamos lá? Então, eu queria falar hoje especificamente a respeito de aquecimento vocal para começar a sua atividade profissional. Quando a gente está prestes a começar a dar aulas ou então usar a nossa voz no que a gente chama de voz profissional, ou seja, a gente vai colocar a nossa voz de maneira diferente para poder assumir a nossa postura profissional. No caso dos professores, por exemplo, é só quando a gente vai entrar em sala de aula, por exemplo, você vai colocar a sua voz diferente da maneira coloquial, ou seja, diferente de falar em casa, de falar com uma pessoa especificamente. Você vai ter que ampliar a potência da sua voz e a projeção da sua voz, principalmente, numa sala muito maior para muitas pessoas. Então é importante que a gente tome alguns cuidados com isso. E um primeiro deles, ou melhor dizendo, um dos primeiros deles, é o aquecimento. Por quê? Porque eu preciso, assim como qualquer atividade física, aumentar a circulação de sangue na região onde eu vou trabalhar, ou seja, no caso a voz, né, a região da laringe, para que eu tenha mais capacidade vocal. Então, o aquecimento é uma ferramenta importante, indispensável, eu diria, para que você tenha uma boa qualidade vocal. Então, esse exercício é fazer com que você eleve o padrão da sua voz, ou seja, eleve a frequência da sua voz, eleve um pouco mais, inclusive, o volume da sua voz, mas mantendo um respeito ao limite que cada um tem. E como que eu vou descobrir esse limite? Um exercício simples para você começar a entender que a sua voz pode ser variada em várias situações é você fazer a vibração do M, por exemplo, numa frequência só, ou seja, você vai modular a sua voz como se fosse uma nota só e fazer uma mastigação profunda, como se fosse um chiclete muito grande dentro da boca. Observa que quando eu abro, ou seja, quando eu mudo a qualidade sonora. Só porque eu estou mesmo com o lábio fechado, estou produzindo o mesmo som, mas quando eu abro a mandíbula, o som muda. Ou seja, quando eu dou espaço na minha cavidade oral, eu tenho um som muito mais amplo do que quando eu não tenho. Então, fazer esse M mastigado é bom para você ir começando a ativar a musculatura, né, e percebendo que você pode mudar o som da sua voz através desse exercício. Você pode elevar a frequência da sua voz fazendo isso também. Porque se você precisar projetar a sua voz numa distância maior, ou seja, para uma sala cheia de pessoas, você vai precisar de um pouco mais de volume. Então é importante a gente falar um pouco mais agudo, ao invés de falar forte, gritando. Por quê? Porque mais agudo as pessoas ouvem um pouco melhor. Se eu falo nessa região, por exemplo, eu posso falar aqui nessa região para dar aula, ao invés de falar aqui nessa região. E a mesma coisa serve para as mulheres. Se a mulher fala nessa região, ela pode falar nessa região, tá certo? Por quê? Porque ela vai projetar melhor a possibilidade das pessoas que estão mais distantes conseguirem ouvir a voz, tá certo? Então, esse exercício já é um bom exercício de aquecimento, primeiro na frequência natural da fala, depois você procura elevar a frequência mastigando o M. Eu falo aqui, vou começar a dar aula 5 minutos antes, mais ou menos. Nunca faça força no pescoço, tá certo? Como se fosse um bocejo.
tá certo? Então é isso aí, meu nome é André Fanton, sou professor de canto, fonoaudiólogo, cantor profissional. Um abraço, até a próxima.